Boa tarde, galera, tudo bem? Com muita saudade de vocês, hein? Espero que vocês estejam se cuidando, hein? Então, galera, o professor fez essa sequência de slide para ajudar vocês, né? E a gente abrir algumas reflexões e entendimentos sobre o tema que está sendo abordado no caderno Trilhas de Aprendizagem que vocês receberam. E o tópico abordado é sobre fuso horário, né? Tá lá próximo da página 122 e 123. Além de desenvolver essas atividades, também é um conhecimento que nós estamos aqui construindo, que a gente leva para a vida toda, né? Então, quando a gente pensa em fuso horário, o fuso horário ele tem uma relação direta com o movimento de rotação. E o movimento de rotação, vocês já estudaram em outro momento com o professor, né? E quando a gente estudou o sistema solar, os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, né? E a gente sabe, vocês já aprenderam, que o movimento de rotação, ele tem um período de 24 horas aproximadamente. Não é preciso esse tempo, mas próximo de 24 horas, certo? O que é esse movimento? É o giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo imaginário. Então a Terra, a gente sabe que ela tem uma forma próxima de uma circunferência. Na verdade ela é uma geóide, porque ela tem as deformações do relevo, né, na superfície terrestre, mas ela é próxima de uma forma arredondada, de uma circunferência. Então, sabendo disso, ela tem 360 graus a circunferência dela. Então, para ela receber a luz do Sol na sua totalidade, em toda a superfície, ela demora 24 horas. E essa luz do Sol, ela não consegue atingir toda a superfície terrestre pelo fato dela ser uma forma geóide ou esférica, arredondada. Então, na próxima lâmina, nós vamos entender um pouco sobre esse assunto. Aqui nessa figura, as setas vermelhas, não sei se vocês conseguem enxergar, dá para perceber que os raios solares, ele atinge a parte, metade da parte da superfície terrestre, ou seja, metade da circunferência, que a gente denomina de dia. E a parte que fica escura, ela é denominada de noite, né? Então, conforme a Terra vai girando, a luz solar vai atingindo a superfície terrestre. Daí surge os fusos horários, que são essas partes aí com essas linhas verticais que nós vamos ver na próxima lâmina. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tenho 24 horas para poder atingir toda a superfície terrestre, conforme o planeta vai girando no movimento de rotação, e toda a circunferência do planeta são de 360 graus, então eu pego os 360 graus e divido pelo período que atinge todo o planeta, a luz solar, que é de 24 horas. E aí vai dar, essa divisão vai dar o valor de 15 graus. O que isso quer dizer? Que cada parte que nós temos representado aí nesse desenho refere-se a um gomo ou uma parte que a luz solar está atingindo no mesmo momento a superfície terrestre. Se nós formos observar, começa no zero, que é a linha inicial que eu vou falar daqui a pouco, e depois ela vai atingindo outras partes, né, ou gomos do planeta. Cada parte dessa é um fuso horário, e a distância de cada fuso horário é de 15 em 15 graus. Pode observar aí, começa no zero, né, na linha inicial, o marco inicial, depois 15, 30, 45, 60, 75, até 180 graus, voltado nesse desenho aí para o oeste. E para o outro lado, voltado para leste, até 180 graus.
se nós somarmos 180 graus mais 180 graus, vai dar a totalidade de 360 graus, tudo bem? A linha limite de um fuso é chamado de meridianos. Vocês já aprenderam isso, galera, nas aulas de coordenada geográfica, quando nós aprendemos sobre os meridianos e paralelos, que são referente à linha do meridiano principal Greenwich e a linha do Equador, que é a linha horizontal, tudo bem? Mas aqui o que importa para nós é entender essas linhas verticais, que são as linhas limite de cada fuso horário, certo? E a melhor projeção para a gente entender esse processo é a projeção de Mercator, que está aí na figura inferior, tá ok? Essa convenção de escolher o meridiano principal para os fusos horários ocorreu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1884, né? Escolheram o meridiano principal Greenwich, que fica próximo à cidade de Londres, capital da Inglaterra, tá ok? Continuando. Agora, para entender essa questão da contagem do tempo cronológico, né? Ou do próprio fuso horário. Então, o padrão é o seguinte: como a Terra gira de oeste para leste, né? E o movimento aparente do Sol, parece que o Sol nasce no leste, né? E parece que ele se movimenta no céu, indo para o oeste. Então, nesse movimento, o que acontece? Foi padronizado que cada vez que eu me distancio do meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich, para leste, eu vou adiantar o relógio. Então, se eu me distanciar um fuso horário, do meridiano de Greenwich, eu vou adiantar o relógio em 1 hora. Se eu me distanciar de Greenwich ou Londres 2 fuso horários, eu vou aumentar 2 horas e assim por diante, beleza? Então, por exemplo, aqui a cidade de Milão, na Itália, em comparação a Greenwich em Londres e Greenwich na Inglaterra, eu estou a 1 hora adiantado. Tudo bem? Na próxima lâmina, nós vamos ter aqui como exemplo o Brasil. Então, se eu vou para o oeste, eu atraso o relógio. Então, por exemplo, o Brasil está numa distância de 3 fusos horários diferentes do meridiano de Greenwich, certo? Então, aí eu vou atrasar o relógio. Cada vez que se afasta de Greenwich para o sentido oeste, é preciso atrasar o relógio em 1 hora para cada faixa ou meridiano distante do meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich. Agora vamos pensar. Se eu tenho para o oeste 180 graus e para leste 180 graus, como é chamado o meridiano oposto do outro lado do planisfério, oposto ao meridiano de Greenwich, que aqui está traçado com uma linha verde, tudo bem? Como que é chamado esse meridiano? Então aí é dado o nome de meridiano, linha internacional de mudança de data. Então nesse meridiano, como eu tenho a 12 fuso para leste e 12 fuso para oeste, a soma desses 12 fuso seriam 24. Então ali é a mudança da data, tudo bem? Aqui eu tenho ela convencionada, não é uma linha reta, porque alguns países da Oceania ficariam fora da contagem do fuso dos países da Micronésia. Então, por exemplo, a Micronésia mesmo, que é um país e um grupo de ilhas, e o Kiribati, certo? E lá em cima, ao norte, eu tenho o Alasca, Estados Unidos, e tenho o nordeste da Rússia, bem ali no Estreito de Bering. Então é chamada esse fuso de LID, Linha Internacional de Mudança de Data, tá ok? Aqui tem um detalhamento maior dessas ilhas, eu não sei se vocês conseguem perceber. Então, de um lado eu tenho o
o leste, que seria segunda-feira, como exemplo, e do lado esquerdo, terça-feira, que seria a mudança de data. E o Brasil? Como que está o Brasil? O Brasil, eu vou adiantar a lâmina, depois eu volto. O Brasil, segundo a lei 12.876, de 30 de outubro de 2013, que foi a última criada, o Brasil tem 4 fusos horários. Então ele começa com o fuso de 2 horas de diferença ao meridiano de Greenwich. Depois, essa parte mais extensa, 3 horas de diferença. Os estados do interior, do centro-oeste e norte do Brasil, 4 horas de diferença. E o Acre e uma pequena parte sudoeste do Amazonas, 5 horas de diferença ao meridiano de Greenwich, né? Mas essa convenção foi criada lá em 1913 com o presidente Hermes da Fonseca. A primeira discussão aconteceu nesse período, lá em 1913. Mas a última reunião foi agora em 2013. E aqui fica mais fácil de entender. Então, o Brasil ele tem um horário oficial, que é chamado Horário Oficial de Brasília, que é onde está a grande parte dos estados brasileiros aqui em cor amarela. O primeiro fuso horário do Brasil, que está a 2 horas de diferença de Greenwich. Por exemplo, se Greenwich for 4 horas da tarde, então nas primeiras ilhas oceânicas do Brasil será 2 horas da tarde, porque nós estamos atrasando o relógio. Tudo bem? Na parte amarela aqui, onde está o nosso estado de residência, São Paulo e Brasília, como o exemplo que o professor deu agora, nesse mesmo momento que a Inglaterra é 4 horas da tarde, no Brasil seria, na parte amarela, seria 1 hora da tarde. E no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte do Pará, Amazonas, Roraima, né, e Rondônia, seria meio-dia. E no Acre e no sudoeste do Amazonas, 11 horas da manhã, certo? Então, o Brasil tem 4 fusos horários. O amarelo, onde se encontra grande parte dos nossos estados, que é o horário oficial do Brasil. Então nós temos o primeiro fuso, que são nas ilhas oceânicas. A principal ilha aí mais conhecida é Fernando de Noronha. Depois a maioria dos estados com horário oficial de Brasília, estados do sudoeste, nordeste, região sul e centro-oeste, e também estados do norte. Então a maior parte dos estados brasileiros está no horário oficial de Brasília, que é a parte amarela. E o terceiro fuso horário, a parte em verde, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte do Pará, Rondônia, Roraima e grande parte do Amazonas. E o último fuso, né, em comparação a São Paulo, está atrasado 2 horas. Em comparação a Brasília, atrasado 2 horas, o Acre e o sudoeste da Amazônia. Tudo bem? O estado de São Paulo tem o mesmo fuso horário de Brasília, como está aí, ó. E já nosso vizinho aqui, o Mato Grosso do Sul, 1 hora atrasado ao horário oficial de Brasília. E o Acre, que eu coloquei também aí nessa lâmina, 2 horas atrasada. Tudo bem? Em comparação ao meridiano de Greenwich, lembrando, 5 horas atrasado. E aqui, só para a gente dar uma reforçada, né? No Brasil existem 4 fusos horários. Os fusos do Brasil estão a oeste do Marco Zero, que é o meridiano de Greenwich, incluindo as ilhas oceânicas, variando de 2 a 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima atividade. Abraço e se cuidem.